Olá amigos, vamos à nossa videonagem de fechamento do pregão desta quinta-feira, dia 22 de outubro. O Ibovespa apresentou boa alta, 1,59%, conseguindo anular a perspectiva de gerar um movimento de baixa se tivesse perdido os 46.622 pontos e o melhor, conseguiu se sustentar acima dos 47.500 pontos, patamar de resistência, suporte, que já foi comentado aí nas últimas videoanálises. Então, conseguiu se sustentar acima, seria importante não voltar mais para baixo desse patamar e melhor ainda gerar sinalização de alta a partir desse ponto. Superando a máxima de hoje já seria um ponto mais positivo nesse sentido, que é 47.909 pontos. Isso aumentaria a chance de encaixar aqui um movimento de alta que pode vir a buscar essa região dos 48.500 a 48.700. Seria o próximo nível de resistência, além deste atual que se encontra na faixa dos 47.800 até os 48.000 pontos, proporcionado ali por topos anteriores. Olhando para o mini índice no pregão de hoje também apresentou aí boa alta, bom movimento de subida. Inclusive fechou a última hora de pregão e depois que o Ibovespa está fechada com alta de 0,26%. Enfim, a primeira hora de pregão subiu e rompeu a máxima do pregão anterior, que eu disse que enquanto tivesse abaixo dos 47.890, meu foco seria mais para venda. Como rompeu os 47.890, eu girei, vamos dizer assim, girei a chave e fiquei mais voltado à compra. Inclusive recomendei uma compra na superação dos 47.890 pontos, que foi aqui na superação desse candle gráfico de 10 minutos. Uma operação que deu muito certo, inclusive passando bem do objetivo. O objetivo ficou em 47.285 pontos, basicamente aqui nesse ponto que eu estou parado aqui nessa linha horizontal. E daqui para cá ainda conseguiu subir mais uns 350 pontos até a máxima do dia. Mas encerrei a posição no objetivo dos 48.285, entrada em 47.895, ganho na operação de 0,81% e crescimento do capital total de 0,7%. Por que encerrei nesse patamar? Devido à região de resistência que se encontrava aqui na faixa dos 48.300 até os 48.400. Então, como estava ainda bem travado pelo G60, eu decidi encerrar nesse nível, no objetivo que tinha sido traçado para a operação. Na sequência aqui vamos falar da Petro, só para mencionar que no mini índice fico mais para a ponta compradora a partir do próximo pregão, mas o ideal é que gere algum tipo de recuo para buscar entrada aí no mini índice. Na sequência, PETR4. Petro encerrei a posição de venda, ela fechou com alta de 3,48%. Basicamente tinha montado um topo, anulou esse topo com a superação da máxima do pregão de hoje. Eu encerrei essa posição logo na primeira hora de pregão, antes de encerrar a primeira hora de pregão. Por quê? Porque eu já tinha mencionado aqui a região dos 7,82. Não seria interessante a Petro voltar para cima dos 7,82 e ainda abrindo com gap de alta. Se eu jogar aqui no gráfico de 10 minutos fica mais claro. Abre com gap de alta, fecha acima do 7, que é a região dos 7,82 é 7,85. 7,85 é essa linha vermelha. E ainda consegue superar a máxima do candle que fechou acima. Então, na hora que ela supera a máxima desse candle, que foi R$ 7,87, traria possibilidade de até sair em 7,88, mas encerramento da posição em R$ 7,91, que foi justamente no nosso ponto de entrada na venda. Basicamente uma operação aí de 0 a 0. Eu lanço como perda porque tem os custos operacionais, ou seja, na questão de taxa de acerto entra aí como perda uma operação negativa. Mas sobre a Petro, G60 apontando para um pivô de alta. Se superar os 8,11 a partir do próximo pregão, traz a possibilidade de buscar uma compra, principalmente para day trade, num primeiro momento mais para day trade na Petro. Então ficaria interessado mais nesse tipo de operação a partir do próximo pregão, mais para compra, enquanto não perder 7,81, que é o patamar ali, a região de suporte já mencionada. Na sequência temos Vale 5, para falar aqui com alta de 0,61%. Não executei compra na Vale 5 hoje, não recomendei compra nesse papel. Fiquei acompanhando a primeira hora de pregão, basicamente não recomendei entrada porque eu gostaria de ter visto uma abertura em queda para depois romper para cima. Esse foi o principal motivo. Aí o segundo que eu fiquei de olho ali, se ela batesse no gap, fechasse esse gap para depois subir. Então não fez nenhuma coisa nem outra, eu fiquei de fora da operação, mas continuo olhando o papel, pelo menos mais para a ponta compradora, nesse momento um pouco mais para day trade, ela se sustentando principalmente acima aí dos R$ 14,75. A partir agora, JBSS3, recomendei uma compra no pregão de hoje, antes da abertura do pregão, por volta de umas 9h30. Já recomendei compra se ela superasse os R$ 14,99, ou seja, entrada em R$ 15 nessa operação, R$ 15 com stop em 14,69, risco de 2,07% e objetivo em 15,62.
Então a operação foi devidamente executada no início do pregão. Ela ficou até, vamos dizer assim, perambulando aqui na faixa, voltava para baixo dos R$15, fechou o gap, ela abriu com um gap de alta, fechou o gap em 14,96, mas enfim, coloquei lá operação compra executada, ela ainda ficou um tempo parada na faixa dos R$15 e depois deu uma rasgada aí para cima no decorrer do dia, principalmente a partir na primeira hora de pregão já foi um ponto mais forte, depois não perdeu muita força. Fechou bem com alta de 2,94%, mais próxima do objetivo, que é 15,62. Dependendo do que acontecer no próximo pregão, a gente pode buscar até um objetivo, uma realização de lucro um pouco mais acima. Espero que ela não volte mais para baixo. É importante ressaltar que a região, o ponto de referência para mim, a partir do próximo pregão, é na faixa dos 15,17 até os 15,12. Olhando agora para a Embry 3, só para mencionar que a gente está comprado ainda no papel. Fechou bem no pregão de hoje e o stop já subiu para R$ 26,30, só confirmar aqui, R$ 26,38. Então o stop foi reposicionado nesse patamar em cima da Embry 3. GGBR4, encerramento da posição de compra que a gente tinha nela. Assim como eu falei da Petro, a GGBR não deveria ter voltado para baixo de 6,20 a 6,15. Eu tinha falado isso na última videoanálise. Aí ela vai na primeira hora de pregão, em vez de fazer isso aqui, que ela começou até bem, ela vai e volta e fecha abaixo do 6,20. E aí perde a mínima desse candle. Então, para mim, isso foi um sinal negativo contra a operação. Eu gostaria de ter visto o rompimento do 6,36 e não esse sinal. Como desconfigurou para mim graficamente a ação, eu saí da posição em 6,17, a operação encerrada em 6,17, proporcionando uma perda na operação de 0,8%. E no capital total uma redução mínima de menos 0,07%. Mas é um ativo que eu vou ficar atento para a próxima semana, mais para a próxima semana, ainda pensando um pouco mais na ponta compradora. No mesmo setor, na Uzi Minas, tem um movimento forte de baixa, parou aqui em cima de um suporte, fez um candle de indefinição, abre a chance de uma compra um pouco mais ousada no rompimento da máxima de hoje, R$ 3,12, tentando pegar um movimento de subida nesse papel, um movimento de recuperação, de mudança e de tendência, para gerar aqui um fundo duplo. Vamos ver se isso acontece a partir do próximo pregão. E por último, a RADL3 fechou muito bem o pregão de hoje, com alta de 4,84%. É um ativo que está em tendência de alta de curto prazo, confirmada nesse pregão, e basicamente retomando também a tendência de alta ali de médio prazo, que tinha ficado um pouco mais para indefinida. Então é um papel positivo, para um cenário gráfico positivo para se planejar compra nessa ação, principalmente para mim, através de movimentos corretivos, seja pelo G60 ou pelo gráfico diário. Para quem gosta de rompimento, essa é uma alternativa até interessante, apesar dessa zona de resistência aqui pela frente, por volta ali dos 44 a 44,31, mas é uma alternativa com um stop abaixo da mínima do pregão de hoje, stop um pouco salgado, mas enfim, é uma alternativa para quem opera, usa estratégias de rompimento. Então é isso, amigos, gostou da videoanálise, está sendo útil para você, clica aí no like, dá um curtir, muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.